Zuma sofre um acidente grave e vai parar no hospital entre a vida e a morte. Enquanto todos acreditam que a vilã finalmente está pagando por suas maldades, um segredo inesperado começa a vir à tona. Ao mesmo tempo, Sandra reaparece disfarçada de enfermeira, decidida a se vingar de Candinho de uma vez por todas, e Dita, grávida, vira o alvo perfeito da armação. Será que Zuma conseguirá escapar do pior? E o que Sandra está preparando contra Dita e o bebê? Já clique no botão de gostei e no final do vídeo dê uma nota de 0 a 10 para o que irá acontecer com Dita e com o seu bebê, que ficarão em apuros nas mãos de Sandra. O clima no hospital é pesado. Após o grave acidente de Zuma, a megera permanece internada em estado delicado e a notícia se espalha rapidamente. Dita chega acompanhada de Candinho e das crianças, todos ansiosos por informações sobre o estado da mulher que, apesar de tantas maldades, marcou profundamente a vida deles. No corredor, o silêncio é quebrado apenas pelo som distante de macas e a correria entre os médicos. Candinho caminha de um lado para o outro, inquieto, coçando a cabeça, claramente perturbado com tudo o que aconteceu. Dita percebe o nervosismo do marido e segura sua mão, tentando acalmá-lo. Candinho suspira fundo, olha para a barriga da esposa e, de repente, parece tomar coragem para falar o que está entalado no peito. Dita, eu vou te confessar uma coisa que estava engasgada aqui dentro faz tempo. Eu já tinha perdido todas as esperanças quando aquele casamento com a Zurma começou. Eu não queria aquilo para mim de jeito nenhum. Dita o observa com carinho, mas também com um certo receio. Ela sabe o quanto aquela história foi dolorosa para todos. Candinho continua, agora com a voz mais emocionada. Eu pensei que aquele ia ser o dia mais triste da minha vida. Me casar sem amor, preso numa mentira. Mas olha como as coisas mudam de repente. Ele segura o rosto de Dita com delicadeza. O dia que era para ser o pior, virou o mais feliz quando eu descobri que você estava grávida. Eu vou ter mais um fio e com a mulher que eu amo de verdade. Dita se emociona. Seus olhos ficam marejados e ela encosta a cabeça no peito de Candinho. Eu também te amo mais que tudo nessa vida, Candinho. Às vezes parece que a gente passou por tanta coisa ruim que agora é difícil até acreditar que a felicidade está próxima. Candinho a abraça forte, como se quisesse proteger ela e o bebê de todo o mal que já enfrentaram. Depois de alguns segundos, ele comenta com um certo amargor na voz. A Zurma acabou recebendo o pior castigo depois de tudo que aprontou. Quem diria que as coisas iam terminar desse jeito? Dita franze a testa, pensativa. Apesar de tudo, sua natureza generosa fala mais alto. Eu não consigo sentir alegria com isso, Candinho. Só sinto muito pela Zuma. Espero que ela consiga se recuperar, mas também não dá para negar que ela procurou por isso. Ela respira fundo antes de continuar. Ela estava completamente obcecada por você. Aquilo já não era amor fazia tempo. Era uma coisa doentia. Candinho concorda com um gesto silencioso. Mas antes que ele responda, uma figura surge no corredor. Celso. O homem se aproxima devagar, visivelmente abatido. O rosto cansado denuncia noites sem dormir e uma culpa pesada que parece esmagar seus ombros. Candinho percebe a aproximação e imediatamente fecha a expressão. O que você quer agora, Celso? Pergunta, desconfiado. Celso engole seco, claramente constrangido. Ele olha primeiro para Dita, depois para Candinho, como se procurasse as palavras certas. Eu sei que o que eu fiz não tem perdão, Candinho. Começa ele, com a voz falhando. Esconder durante todos esses anos que o Samir era seu filho, isso foi a pior coisa que eu já fiz na vida. Candinho cruza os braços, incrédulo. Você demorou bastante para perceber isso, né? Celso abaixa a cabeça. Você foi o melhor amigo que um homem podia ter. Sempre me ajudou, sempre me estendeu a mão. E eu paguei com mentira. Candinho balança a cabeça, indignado. Mentira atrás de mentira.
Enquanto eu sofria achando que não iria encontrar mais meu filho nesse mundo, o meu próprio primo estava escondendo a verdade e ainda acobertando as armação da Zurma. Celso respira fundo e decide falar a verdade nua e crua. Eu fui ganancioso, Candinho. Fiquei com medo. Medo de que o Samir herdasse tudo e eu ficasse sem nada enquanto você vivia rodeado de fortuna. Candinho dá uma risada amarga. Fortuna? Você fala como se eu tivesse deixado você passando fome. Eu te dei trabalho na fábrica de biscoitos Policarpo. Te tratei como irmão. Ele se aproxima, encarando Celso nos olhos. E mesmo assim, você me roubou até dentro da minha própria fábrica. A vergonha toma conta de Celso. Sem conseguir sustentar o olhar de Candinho, ele simplesmente se ajoelha no meio do corredor do hospital. Algumas pessoas que passam por ali param para olhar a cena. Me perdoa, Candinho. Ele implora, quase chorando. Eu sei que errei feio, mas eu tô arrependido de verdade. Eu faria qualquer coisa para voltar atrás. Candinho fica sem reação por alguns segundos. A cena é tão dramática que até ele parece desconcertado. Dita, percebendo que aquilo pode virar um escândalo no hospital, intervém com calma. Levanta, Celso. Não precisa fazer esse espetáculo todo aqui no meio do corredor. Celso se levanta lentamente, ainda cabisbaixo. Dita então olha para os dois homens e fala com firmeza, mas sem agressividade. A verdade é que cada um aqui já pagou um preço muito alto por tudo o que aconteceu. Ela suspira. A Zurma teve o pior castigo de todos, porque até o fim ela nunca conseguiu admitir que estava errada. Dita então encara Celso. Mas você pelo menos se arrependeu em tempo, e isso já é alguma coisa. Candinho observa a esposa com surpresa. Dita continua, com um pequeno sorriso. E tem outra coisa. A Zurma nunca poderia ter se casado com o Candinho, porque ele sempre foi o amor da minha vida. Candinho sorri discretamente, emocionado com a declaração, mas enquanto aquela conversa acontece, alguém observa tudo de longe. Vestida com um uniforme de enfermeira, Sandra permanece parada perto de uma porta, fingindo conferir uma prancheta. Seus olhos, porém, estão fixos em Candinho e Dita. Quando percebe a barriga da moça, um brilho cruel surge em seu olhar. Ela inclina levemente a cabeça, analisando cada detalhe da cena. Então quer dizer que a santinha da Dita tá grávida, murmura com sarcasmo. Um sorriso frio se forma em seus lábios. Interessante, muito interessante. Sandra fecha a prancheta devagar e observa Candinho ajudando Dita a se sentar. Seus olhos brilham com maldade. Eu já sei exatamente como vou me vingar. Enquanto a conversa entre Candinho, Dita e Celso chega ao fim no corredor do hospital, o clima continua tenso. As crianças permanecem próximas, observando tudo com curiosidade e um certo receio. O acidente de Zurma deixou todos abalados, e a sensação de que algo ainda pode acontecer paira no ar. Candinho continua ao lado de Dita, agora um pouco mais tranquilo depois da conversa difícil com Celso. Ele olha novamente para a barriga da esposa, ainda sorrindo com aquele misto de emoção e incredulidade. Quem diria, né, Dita? Depois de tanta confusão, tanta briga, a gente aqui esperando mais um fio. Às vezes eu penso que a vida gosta de pregar umas peças na gente. Dita ri de leve, tentando afastar o peso daquele ambiente. A vida prega peça, mas também dá presente. E esse é o maior de todos. Candinho concorda com um gesto. Mas antes que ele continue falando, uma enfermeira se aproxima silenciosamente. É Sandra, ainda perfeitamente disfarçada. Ela segura uma prancheta contra o peito e assume uma expressão profissional, quase fria. Ao parar diante de Dita, fala em um tom aparentemente educado, mas com uma falsa doçura que esconde sua verdadeira intenção. Com licença, a senhorita Dita Ribeiro? Dita levanta o olhar, um pouco surpresa. Sou eu mesma. Aconteceu alguma coisa? Sandra mantém o rosto sério, mas seus olhos analisam cada reação da moça.
O doutor Túlio me pediu para avisar que a senhorita está grávida e precisa realizar um exame de rotina. Nada grave, claro, apenas um procedimento de precaução. Dita leva a mão instintivamente até a barriga. Exame? Mas agora? Sandra inclina levemente a cabeça, fingindo paciência. Quanto mais cedo fizermos, melhor. O médico prefere garantir que está tudo bem com o bebê. Candinho imediatamente se aproxima, protetor. Ele olha para a enfermeira com certa desconfiança. Mas que exame é esse assim de repente? A Dita acabou de chegar no hospital. Sandra responde com um pequeno sorriso profissional, disfarçando o incômodo. Senhor, é apenas um procedimento padrão. Gravidez exige cuidados constantes. Imagino que o senhor queira que esteja tudo bem com o bebê, não é? Candinho fica sem resposta por alguns segundos. Dita percebe o clima estranho e tenta aliviar a situação. Não tem problema, Candinho. Deve ser só uma coisa rápida. Mesmo assim, ela continua olhando para a enfermeira, intrigada. Algo naquela voz parece despertar uma lembrança distante. Ela estreita os olhos discretamente. Desculpa perguntar, mas a gente já se conhece de algum lugar? Por um breve instante, Sandra congela, mas rapidamente disfarça, soltando uma risadinha contida. Acho difícil, senhora. Eu trabalho aqui há pouco tempo. Talvez esteja confundindo com outra pessoa. Dita ainda parece pensativa, mas acaba dando de ombros. Deve ser impressão minha mesmo. Sem imaginar o perigo que corre, ela se levanta devagar. Antes de seguir a enfermeira, vira-se para Candinho. Fica aqui com o Joaquim e o Samir, tá? Eu vou ali fazer esse exame e já volto. Candinho assente, embora ainda pareça desconfiado. Vai lá então. Mas se demorar muito eu vou atrás, viu? Dita sorri. Não precisa se preocupar. Sandra faz um gesto indicando o caminho e começa a caminhar pelo corredor. Mas assim que Candinho se aproxima mais alguns passos, a falsa enfermeira muda de atitude de repente. Ela se vira para Dita, como se tivesse lembrado de algo importante. Na verdade, vamos fazer o seguinte. Dita franze a testa. O que foi? Sandra fala rapidamente, como se estivesse com pressa. Dita, já fazemos esse exame. Eu preciso resolver uma coisa antes com o médico. Peço que aguarde alguns minutos. Sem dar muita explicação, ela simplesmente se afasta pelo corredor. Candinho acompanha a saída da enfermeira com um olhar, claramente intrigado. Ué? Mas ela não tinha falado que era urgente? Dita também parece confusa. Pois é, também não entendi. Ela cruza os braços, tentando lembrar da conversa. Primeiro ela disse que eu precisava fazer o exame agora. Depois saiu dizendo que deixaria para depois. Candinho coça a cabeça, desconfiado. Esse povo de hospital é meio estranho mesmo. Cada hora falam uma coisa diferente. Antes que possam comentar mais sobre isso, uma nova figura aparece no corredor. É Lauro. O médico caminha rapidamente até eles, com uma expressão séria que imediatamente chama a atenção. Candinho percebe o semblante preocupado e se levanta na mesma hora. Doutor, aconteceu alguma coisa com a Zurma? Lauro respira fundo antes de responder. A situação dela é muito grave. O acidente foi pior do que imaginávamos. Dita leva a mão à boca, preocupada. Candinho arregala os olhos. Mas ela vai ficar bem? Lauro evita responder diretamente. Ela pediu para falar com você, Candinho. Insistiu muito nisso. Candinho fica visivelmente surpreso. Comigo? Mas para quê? Dita observa o marido e percebe que ele está dividido. Ela, então, segura o braço dele com delicadeza. Você precisa ir, Candinho. Ele olha para ela. Você acha mesmo? Dita responde com firmeza. Sim. Não sabemos se ela vai conseguir sair dessa. Se ela quer falar alguma coisa, talvez seja importante. Candinho respira fundo, pensativo. Por fim, decide aceitar. Tá certo, eu vou ver o que ela quer.
Ele se despede rapidamente das crianças e começa a caminhar pelos corredores do hospital ao lado de Lauro. Sem que ele perceba, alguém observa cada movimento. No fim do corredor, Sandra surge novamente, ainda vestida de enfermeira. Seus olhos brilham com um misto de satisfação e malícia. Muito bem, Candinho. Vai lá conversar com a sua querida Zurma. Ela observa o homem se afastar. Enquanto isso, eu tenho outro assunto muito mais interessante para resolver. Candinho entra no quarto indicado por Lauro. Ao abrir a porta, ele se depara com uma cena chocante. Zurma está completamente enfaixada na cama, quase irreconhecível, cercada por aparelhos médicos. Candinho arregala os olhos diante do estado da mulher, sem perceber que está sendo seguido. Atrás dele, silenciosamente, Sandra se aproxima pelo corredor, preparando o próximo passo de sua vingança. Cena 3. O último pedido de Zurma e o grito de alerta. Candinho entra no quarto do hospital com passos cautelosos. O ambiente é silencioso, iluminado apenas pela luz fria dos aparelhos médicos que cercam a cama. O cheiro forte de remédios e antissépticos deixa o ar pesado. Assim que seus olhos se acostumam à claridade do quarto, ele finalmente vê Zurma deitada na cama. O impacto é imediato. A mulher está completamente enfaixada, com o rosto quase irreconhecível. Tubos e aparelhos monitoram cada batida de seu coração. Candinho arregala os olhos, impressionado. Eita, mas a coisa foi feia mesmo, viu, Zurma? Comenta ele, aproximando-se devagar da cama. Eu não tinha percebido que o estrago tinha sido desse tamanho. Você tá toda torta aí nesse leito. Apesar da dor evidente, Zurma revira os olhos com irritação. Mesmo naquela situação, o jeito direto de Candinho ainda consegue provocá-la. Candinho, por favor, não fala assim, reclama ela, com dificuldade para respirar. Já basta tudo o que aconteceu. Candinho coça a cabeça, um pouco sem jeito. Desculpa, eu só fiquei assustado mesmo. Não imaginei que você tinha se machucado desse tanto. Zurma respira com dificuldade, tentando reunir forças para continuar. Eu pedi para falar com você porque eu preciso fazer um último pedido. Candinho franze a testa. Último pedido? Que história é essa agora, Zurma? Você tá falando como se... Ele não termina a frase. Zurma desvia o olhar, como se já soubesse exatamente o que o futuro reserva. Enquanto os dois conversam, a porta do quarto se abre discretamente. Sandra entra silenciosamente, ainda vestida com o uniforme de enfermeira. Seus passos são leves, quase imperceptíveis. Candinho está tão concentrado na conversa com Zurma que nem percebe a presença dela. Sandra observa a cena de longe, com um olhar frio e calculista. Seus olhos percorrem o quarto até encontrarem uma pequena gaveta ao lado da cama hospitalar. Ela se aproxima lentamente, abrindo a gaveta com cuidado para não fazer barulho. Dentro, encontra várias ampolas de medicamentos. Sandra pega uma delas entre os dedos. Um sorriso malicioso surge em seu rosto. Interessante, murmura baixinho para si mesma. Enquanto isso, Zurma continua falando com Candinho. A voz dela está fraca, mas suas palavras carregam uma sinceridade que raramente apareceu antes. Candinho, eu sei que você tem todos os motivos do mundo para me odiar. Eu fiz muita coisa errada, muito mais do que eu deveria ter feito. Candinho cruza os braços, desconfiado. Isso é verdade. Você aprontou bastante mesmo. Zurma suspira, aceitando o comentário. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Eu te amei de verdade. Candinho levanta as sobrancelhas, surpreso. Amou? Desse jeito meio doido que você demonstrava? Mesmo ferida, Zurma solta uma pequena risada cansada. Talvez tenha sido um amor doentio, obsessivo, mas ainda assim foi amor. Candinho permanece em silêncio por alguns segundos. Zurma continua, olhando diretamente nos olhos dele. Você precisa acreditar em mim, e eu vou provar isso.
Candinho franze a testa, desconfiado. Provar como? Zulma fala com dificuldade, mas com determinação. Antes de cumprir a minha jornada, eu vou surpreender você. E também todos os outros. Candinho fica intrigado. Agora fiquei curioso. Que surpresa é essa, Zulma? Mas antes que ela responda, algo acontece. Zulma levanta o olhar e vê Sandra. A falsa enfermeira está se aproximando lentamente por trás de Candinho, ainda segurando a ampola. Os olhos de Zulma se arregalam de horror. Ela reconhece Sandra imediatamente. O pânico toma conta de seu rosto. Triple A! Grita ela de repente, soltando um berro desesperado. Candinho se assusta. Ué! Que foi isso, Zulma? Ele se vira rapidamente para trás. No mesmo instante, Sandra vira o rosto e finge organizar alguns objetos sobre uma mesa, evitando ser reconhecida. Candinho olha para ela por alguns segundos, sem desconfiar de nada. Que susto! Uai! Comenta ele, confuso. Mas Zulma começa a respirar de forma irregular. Os aparelhos médicos disparam alarmes. Sandra, tenta dizer Zulma, apontando na direção da falsa enfermeira. Antes que ela consiga completar a frase, a porta se abre com força. Lauro entra no quarto, alarmado com o barulho. O que está acontecendo aqui? Ele corre até a cama de Zulma e começa a verificar os aparelhos. Candinho se afasta um pouco, preocupado. Doutor? Ela começou a gritar do nada. Lauro observa os sinais vitais da paciente. Candinho, eu preciso que você se retire agora. Ela precisa descansar. Candinho tenta argumentar, mas ela estava tentando me falar alguma coisa. Zulma continua apontando na direção de Sandra, desesperada. Sam, mas a voz falha. Lauro não entende nada do que ela tenta dizer. Calma, dona Zulma. A senhora precisa respirar fundo. Sem perceber o que realmente aconteceu, ele faz um gesto firme para Candinho sair do quarto. Sem alternativa, Candinho acaba obedecendo. Do lado de fora, ele encontra Zenaide e as crianças esperando ansiosas por notícias. Zenaide corre até ele. Candinho, como a patroinha tá? Candinho balança a cabeça, ainda impressionado. Olha, eu vou te falar uma coisa, Zenaide. A Zulma tá toda enfaixada. Eu acho até que, quando tirarem essas faixas, ela não vai ser mais a mesma pessoa de antes. Zenaide leva as mãos ao rosto, preocupada. Minha Nossa Senhora! Imagina quando a patroinha se olhar no espelho. Candinho suspira. O mais estranho é que ela disse que tem uma surpresa para mim e para todo mundo. Zenaide arregala os olhos. Surpresa? Da dona Zulma? Ela franze a testa, desconfiada. Isso não tá me cheirando bem. Candinho também parece intrigado. Pois é? Eu também não sei o que ela tá aprontando. Nesse momento, algo chama sua atenção no corredor. Ele vê uma enfermeira conduzindo Dita para uma área mais interna do hospital. Candinho estreita os olhos. Ué, a Dita? Para onde ela tá indo? Imediatamente, ele começa a caminhar atrás deles. Mas antes que alcance o corredor, Lauro aparece novamente. Candinho, espere um momento. Candinho aponta na direção onde Dita desapareceu. Doutor, o senhor viu para onde levaram a Dita? Lauro responde com naturalidade. Se uma enfermeira levou, é porque ela tinha exames para fazer. Isso é perfeitamente normal. Candinho coça a cabeça, ainda desconfiado. Pode ser, mas algo no fundo de sua mente continua incomodando. Sem saber, ele acabou de ver Sandra levando Dita para uma armadilha perigosa. Em uma sala afastada do hospital, o silêncio é quase absoluto. O ambiente é pequeno, iluminado por uma luz branca e fria que deixa tudo ainda mais impessoal. Sentada em uma cadeira próxima à maca, Dita observa o lugar com certo estranhamento. Ela segura a bolsa contra o colo e passa a mão na barriga, num gesto instintivo de proteção. Atrás dela, de costas,
A enfermeira que a trouxe até ali prepara alguns materiais sobre uma pequena bandeja metálica. Essa enfermeira é Sandra. A vilã mexe nos frascos com calma, escolhendo cuidadosamente uma ampola enquanto um sorriso discreto, quase imperceptível, surge em seu rosto. Seus olhos brilham com satisfação ao observar o líquido dentro da seringa. Dita, sem enxergar o rosto da mulher, começa a se sentir desconfortável com o silêncio. Moça, eu posso fazer uma pergunta? Sandra responde sem se virar, mantendo a voz calma e controlada. Claro. Dita se ajeita na cadeira. É que eu tô me sentindo bem. Não tô com dor nenhuma, nem tontura. Precisa mesmo fazer esse exame agora? Sandra segura a seringa contra a luz, analisando o líquido. Precisa sim. A resposta é curta e firme. Dita franze a testa, um pouco desconfiada. Mas o médico nem chegou a me examinar direito. Sandra, então, se vira lentamente. No rosto dela, um sorriso aparentemente gentil, mas seus olhos carregam algo estranho, frio. Gravidez exige cuidado redobrado, querida. Ainda mais no início. Ela dá um pequeno passo em direção a Dita. Você não quer que o seu filhinho fique bem, quer? Dita imediatamente coloca a mão sobre a barriga. Claro que quero. Sandra inclina levemente a cabeça, com um sorriso quase irônico. Então confie em mim. Isso aqui é apenas para garantir que tudo está correndo perfeitamente. Dita ainda parece hesitar. Algo naquela voz continua soando familiar, mas ela não consegue identificar o motivo. É estranho, murmura ela. Sandra ergue uma sobrancelha. O que é estranho? Dita observa a mulher com atenção. Eu tenho a impressão de que já ouvi sua voz antes. Por um segundo, Sandra paralisa, mas rapidamente disfarça, soltando uma pequena risada. Isso acontece o tempo todo em hospital. As pessoas passam por tantas enfermeiras que acabam confundindo mesmo. Dita balança a cabeça, tentando afastar o pensamento. Deve ser isso. Sandra volta a preparar a seringa, mas seus olhos demonstram irritação. Ela murmura baixinho, quase sem mover os lábios. Se você soubesse quem eu sou de verdade... Enquanto isso, em outro quarto do hospital, Zenaide finalmente consegue entrar para ver Zulma. Assim que vê a patroa deitada na cama, completamente enfaixada e ligada a aparelhos, Zenaide leva as mãos ao rosto. Seus olhos se enchem de lágrimas. Patroinha, eu não acredito. Eu não queria ver a senhora assim. Zulma abre os olhos lentamente ao ouvir a voz da empregada. Mesmo fraca, ela tenta falar. Zenaide. A mulher corre até a beira da cama. Tô aqui, patroinha. A senhora não tá sozinha, não. Zulma tenta se mexer, mas sente dor. Ela respira com dificuldade antes de falar algo que parece urgente. Escuta bem o que eu vou te dizer. Zenaide se aproxima mais. O que foi, patroinha? Zulma aperta levemente a mão dela. A Sandra. Zenaide franze a testa. Sandra? Zulma força a voz. Ela tá aqui, no hospital, vestida de enfermeira. Os olhos de Zenaide se arregalam. Como assim? Zulma continua, desesperada. Eu vi, ela estava no meu quarto, escondida. Zenaide sente um frio percorrer a espinha. Nem fale isso. Zulma tenta se levantar, mas a dor a impede. Ela está aprontando alguma coisa. Eu tenho certeza. Zenaide aperta a mão da patroa. Fica calma, patroinha. Eu vou avisar o Candinho agora mesmo. Zulma segura o braço dela com dificuldade. Corre! Antes que seja tarde. Sem perder um segundo, Zenaide sai do quarto, praticamente correndo. Ela atravessa o corredor do hospital, olhando para todos os lados desesperada. Depois de alguns segundos, finalmente encontra Candinho. Candinho! Ele se vira assustado com o tom da voz dela. Uai, Zenaide, que foi? Ela chega quase sem fôlego. A Sandra. Candinho franze a testa. Que história é essa agora? Zenaide fala rapidamente, quase tropeçando nas palavras.
A Sandra tá no hospital vestida de enfermeira. A patroinha viu. Ela disse que a Sandra estava no quarto dela. Candinho congela por alguns segundos. De repente, uma lembrança passa pela cabeça dele. A enfermeira. Aquela que levou Dita para fazer exames. Os olhos dele se arregalam. Mas... Então, ele olha para o corredor por onde Dita tinha sido levada. A enfermeira que levou a Dita, Zenaide percebe na mesma hora. Nossa, Candinho não espera mais nada. Ele dispara pelo corredor do hospital, correndo o mais rápido que pode. Dita, Zenaide corre atrás dele, desesperada. Enquanto isso, na sala afastada, Sandra continua segurando a seringa. Ela se aproxima lentamente de Dita, com um sorriso frio no rosto, sem imaginar que Candinho já está correndo para impedir o pior. Dentro da pequena sala do hospital, a tensão cresce sem que Dita perceba totalmente o perigo que está diante dela. Sandra continua segurando a seringa, aproximando-se com uma calma assustadora. O sorriso da vilã é disfarçado, quase doce demais para ser verdadeiro. Dita observa o movimento da seringa e engole seco. Moça, isso não vai doer não, né? Sandra inclina levemente a cabeça, como se estivesse lidando com uma criança. Claro que não, querida. Vai ser só uma picadinha. Antes que você perceba, já acabou. Ela ergue a seringa e se aproxima ainda mais. Agora fica bem quietinha. Dita estende o braço, ainda um pouco desconfiada, mas tentando confiar na profissional que acredita ser uma enfermeira. Tá bom. Se é pro bem do meu filho, Sandra segura o braço de Dita com firmeza. Por um instante, seus olhos brilham de satisfação. Ela murmura quase para si mesma. Exatamente. Pelo bem do seu filho. Mas antes que a agulha encoste na pele de Dita, a porta do quarto se abre com força. Para. Candinho surge no batente da porta, ofegante, com os olhos arregalados. Dita se assusta e vira o rosto. Candinho! Sandra paralisa por um segundo. Candinho avança rapidamente e segura o braço da falsa enfermeira antes que ela consiga aplicar a injeção. Mas que diacho a senhora pensa que está fazendo? Sandra tenta puxar o braço de volta. Me solta! Você tá maluco? Eu sou enfermeira. Candinho encara a mulher com um olhar desconfiado e irritado. Enfermeira coisa nenhuma. Ele segura o braço dela com mais força e observa o rosto escondido pela máscara e pela touca. Dita começa a perceber que algo está muito errado. Candinho, o que está acontecendo? Sandra tenta se soltar, cada vez mais nervosa. Eu vou chamar a segurança desse hospital. Você não pode invadir assim um procedimento. Candinho solta uma pequena risada incrédula. Procedimento? Ah, mas nós vamos fazer um procedimento sim. Ele puxa Sandra pelo braço e praticamente a arrasta para fora da sala. Candinho! Grita Dita, assustada. Ele responde sem parar de caminhar. Fica aí, Dita. Eu já volto. Nos corredores do hospital, alguns funcionários e pacientes começam a observar a cena com curiosidade. Sandra tenta se soltar. Você tá ficando louco. Me larga agora. Candinho continua arrastando a mulher até o salão principal do hospital. Hoje a verdade vem à tona. Sua cobra. Algumas pessoas se aproximam, curiosas com a confusão. Zenaide chega logo atrás, ainda ofegante. Candinho! É ela mesmo? Candinho olha para todos ao redor. Pois vocês querem saber quem é essa enfermeira aqui? Sandra tenta se esconder. Para com isso! Você vai se arrepender! Mas Candinho não dá chance. Ele arranca a máscara do rosto da mulher. Depois puxa a touca que escondia o cabelo. No mesmo instante, vários murmúrios tomam conta do salão. Candinho aponta diretamente para ela. Essa aqui é a Sandra. Algumas pessoas se entreolham, surpresas. A mesma Sandra que eu falei para todo mundo que estava viva. Sandra tenta se soltar novamente, completamente furiosa. Me solta, Candinho! Me solta agora! Zenaide leva a mão à boca, chocada. Não pode ser. É ela mesmo.
Nesse momento, Stella aparece no corredor, atraída pela confusão. Ela olha para Sandra e reconhece imediatamente a vilã. Seu rosto se transforma em pura indignação. Chamem o delegado agora. A voz dela ecoa pelo salão. Essa mulher tentou matar uma paciente. Não demora muito para que o delegado apareça acompanhado de 2 policiais. Ele observa Sandra com atenção. Então, finalmente, nos encontramos outra vez. Sandra encara o homem com ódio. Isso é uma armação. Um dos policiais segura o braço dela. A senhora vai ter oportunidade de explicar tudo na delegacia. Sandra começa a gritar enquanto é algemada. Vocês não sabem com quem estão lidando. Ela olha diretamente para Candinho, com um sorriso cheio de rancor. Isso não vai ficar assim. Os policiais começam a levá-la. Vocês ainda vão me ver. Ela continua gritando pelo corredor. E a justiça vai ser feita. Vocês vão pagar por isso. A voz dela vai ficando mais distante, enquanto é retirada do hospital. O silêncio toma conta do salão por alguns segundos. Então Dita aparece no corredor, visivelmente abalada. Assim que vê Candinho, corre até ele. Sem pensar 2 vezes, ela o abraça com força. Candinho, a voz dela treme de emoção. Obrigada. Você salvou a minha vida e a do meu filho. Candinho sorri, ainda tentando entender tudo o que acabou de acontecer. Uai, Dita, eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Zenaide se aproxima, ainda nervosa. Candinho olha para ela pensativo. Mas vou te falar uma coisa. Ele coça a cabeça, refletindo. Se Azuma queria surpreender todo mundo, ela conseguiu direitinho. Zenaide franze a testa. Não, Candinho. Ele olha para ela, curioso. Como assim? Zenaide cruza os braços, pensativa. Eu conheço a patroinha faz tempo demais para acreditar que era só disso que ela estava falando. Candinho arregala os olhos. Ué, então tem mais coisa nessa história? Zenaide fala em tom desconfiado. Sempre teve. Ela balança a cabeça devagar. Eu sempre desconfiei que a patroinha escondia alguma coisa, algum segredo grande. Candinho fica ainda mais intrigado. Mas o que será que ela estava aprontando dessa vez? Zenaide suspira. Isso, a gente ainda vai descobrir. Candinho olha na direção do quarto onde Zuma está internada, agora tomado por uma nova curiosidade. Pois então vamos descobrir logo, porque agora eu também fiquei encucado com essa história. Cena 6. O último segredo de Zuma. O clima no hospital ainda está pesado depois da confusão envolvendo Sandra. Funcionários cochicham pelos corredores, alguns pacientes comentam o escândalo e Candinho, Zenaide e Dita ainda tentam digerir tudo o que acabou de acontecer. Dita permanece ao lado de Candinho, ainda emocionada, enquanto segura a barriga com cuidado. Zenaide observa os dois com o coração apertado, tentando se recuperar do susto. É nesse momento que Lauro aparece no corredor com expressão séria. O médico caminha com pressa até o grupo, e sua postura imediatamente desperta preocupação. Candinho percebe o olhar grave do homem e pergunta: Doutor Lauro, aconteceu alguma coisa? Lauro respira fundo antes de responder. Azuma teve uma piora repentina. Zenaide leva a mão ao peito. Ai, minha... Nossa... Lauro continua, olhando diretamente para Dita. E ela pediu para falar com você. Dita se surpreende. Comigo? Ela aponta para si mesma, confusa. Mas por quê? Lauro mantém o tom sério. Ela mencionou o seu nome várias vezes. Candinho também se espanta. Mas justo a Dita, Lauro dá de ombros, como quem também acha aquilo estranho. Foi o nome que ela repetiu. Ele olha novamente para a jovem. Só pode ser você, Dita. Dita engole seco. Mesmo sabendo que Zuma foi sua rival por tanto tempo, algo dentro dela diz que aquela conversa pode ser importante. Tá bom, eu vou lá. Candinho segura o braço dela, preocupado. Você tem certeza disso? Dita respira fundo.
Se ela pediu para falar comigo, deve ter um motivo. Zenaide concorda, ainda nervosa. Vai lá, menina. Às vezes é coisa de consciência pesada. Pouco depois, Dita entra no quarto. Assim que cruza a porta, o impacto é imediato. Zuma está deitada na cama, ligada a aparelhos, com o corpo quase todo enfaixado. A respiração é fraca e o rosto demonstra cansaço. Dita sente um aperto no peito. Ela se aproxima lentamente da cama. Zuma abre os olhos com dificuldade e encara Dita. Mesmo fraca, ainda existe um brilho estranho em seu olhar. Não precisa ficar com pena. A voz sai fraca, mas firme. Eu já aceitei a minha situação. Dita engole seco. Eu não tô com pena. Ela suspira. Só não queria ver ninguém assim. Zuma observa o rosto dela por alguns segundos. Antes de mais nada, ela respira com dificuldade. Eu queria te pedir desculpa, Dita. A jovem se surpreende. Desculpa? Zuma continua, com sinceridade rara. Por tudo de ruim que eu fiz com você. Dita fica em silêncio por um instante. Depois estende a mão e segura a mão de Zuma com cuidado. Tá desculpada, Zuma. Ela fala com calma. Você já tá pagando por tudo o que fez. Zuma fecha os olhos por um segundo, como se sentisse um certo alívio. Depois, volta a falar. Antes que seja tarde, eu preciso te contar uma coisa. Dita franze a testa. O que foi? Zuma suspira. Eu ia contar para Zenaide. Ela faz uma pequena careta. Mas aquela mulher é distraída demais. Dita não consegue evitar um pequeno sorriso. Isso é verdade. Zuma continua. Eu estou com as crianças na Casa dos Anjos há 20 anos. Dita concorda com a cabeça. Eu sei. Zuma explica lentamente. Durante todo esse tempo, saem crianças, entram outras. A vida vai seguindo assim. Ela olha para o teto, mas tem uma coisa que ninguém nunca descobriu. Dita fica curiosa. O quê? Zuma olha diretamente para ela. Existe um alçapão escondido. Dita arregala os olhos. Um alçapão? Zuma confirma com um leve movimento de cabeça. Debaixo do tapete do porão da Casa dos Anjos. Dita começa a ficar intrigada. Mas o que tem lá? Zuma respira fundo. Tem algo guardado lá dentro. Algo que ninguém pode saber. Dita observa a mulher com desconfiança. Zuma, você está falando sério? Zuma insiste. Eu preciso que você vá até lá. Pegue o que está escondido. Ela aperta levemente a mão de Dita. E use aquilo para ajudar as crianças. Dita fica surpresa. Espera aí. Ela tenta entender. Você tem uma herança escondida e quer distribuir entre as crianças do orfanato? Zuma confirma. Sim. É exatamente isso. Dita balança a cabeça, ainda chocada. Eu nunca imaginei. Zuma continua. Vai lá antes que alguém descubra. Ela acrescenta rapidamente. Mas a Zenaide também deve ser recompensada. Dita sorri. Pode deixar. De repente, Zuma começa a respirar com mais dificuldade. Os aparelhos começam a apitar. Zuma? Lauro entra imediatamente no quarto. Dita, você precisa sair agora. Mas, doutor, agora. Ele a conduz até a porta. Do lado de fora, Candinho e Zenaide aguardam ansiosos. E aí? O que ela queria? Pergunta Candinho. Mas antes que Dita responda, o barulho dos aparelhos dentro do quarto aumenta. Zenaide leva as mãos à boca. Ai, minha nossa! Alguns minutos de tensão passam, até que Lauro sai do quarto com expressão abatida. Todos olham para ele. O silêncio toma conta do corredor. Então o médico fala com voz grave. Eu sinto muito. Ele faz uma pausa. Mas a Zuma nos deixou. Zenaide começa a chorar imediatamente. Patroinha, algumas crianças da Casa dos Anjos, que estavam no hospital, também se abraçam chorando. Samir enxuga os olhos. A dona Zuma, mesmo Dita, que foi rival da mulher por tanto tempo, sente os olhos se encherem de lágrimas. Ela respira fundo.
tentando manter a calma. Depois olha para Candinho e Zenaide, com determinação. Vamos. Candinho franze a testa. Para onde? Dita responde com firmeza. Eu preciso cumprir a vontade da Zurma. Ela encara os dois. O último desejo dela. Cena 7. O tesouro da Casa dos Anjos. Algum tempo depois da morte de Zuma, o clima ainda é de tristeza. Mesmo assim, Dita mantém a expressão firme, como se estivesse carregando uma responsabilidade muito maior do que todos imaginam. Ela olha para Candinho, depois para Zenaide e para as crianças reunidas. Vamos. Candinho franze a testa. Vamos para onde, Dita? Dita responde com determinação. Para a Casa dos Anjos. Zenaide estranha imediatamente. Agora? Dita confirma com a cabeça. Agora. Tem uma coisa que a Zurma pediu para eu fazer. E eu não vou deixar o último desejo dela sem cumprir. Candinho observa a moça com curiosidade. Uai! Então a conversa lá no quarto era coisa séria mesmo. Zenaide cruza os braços, desconfiada. Eu não sei não. Quando a patroinha aprontava, era sempre coisa grande. Mesmo assim, todos acabam caminhando juntos até a Casa dos Anjos. Zenaide leva as crianças, algumas ainda chorando pela morte de Zuma, outras apenas confusas. Quando chegam ao casarão, o silêncio do lugar parece mais pesado do que nunca. Dita observa tudo ao redor com atenção. Depois olha diretamente para Zenaide. Eu preciso que você me leve até o porão. Zenaide arregala os olhos. Pro porão? Ela balança a cabeça. Eu acho que a patroinha não ia gostar disso não, viu? Zenaide estreita os olhos, analisando Dita. Você tem certeza disso, Dita Ribeiro? O tom é cheio de desconfiança. Dita, mantenha calma. Foi um pedido dela. Ela insiste. Vamos. Zenaide suspira, ainda meio desconfiada. Pois tá bem. Mas se aparecer assombração lá embaixo, a culpa é sua. Candinho solta uma pequena risada. Assombração? Uai, Zenaide. A única assombração que tinha aqui já foi embora faz pouco tempo. Zenaide lança um olhar atravessado. Respeita a patroinha, Candinho. Ele levanta as mãos, fingindo inocência. Eu falei com carinho. Alguns minutos depois, eles chegam ao porão da casa. O lugar é escuro, cheio de móveis antigos e caixas esquecidas. Dita observa atentamente o chão, até que vê um grande tapete no centro do porão. Ela aponta. É esse. Zenaide olha intrigada. Esse tapete velho? Dita confirma. Foi o que a Zurma descreveu. Ela olha para Candinho. Candinho, você pode tirar ele daí? Candinho coça a cabeça. Uai, claro que posso. Ele se aproxima e começa a puxar o tapete. Quando o tecido pesado sai do lugar, algo inesperado aparece no chão. Uma porta de madeira embutida. Um alçapão. Zenaide leva a mão à boca. Essa não. As crianças se aproximam, curiosas. Olha isso, diz uma delas. Candinho também fica surpreso. Mas que coisa! Ele se abaixa e tenta abrir a porta. Deixa eu ver aqui, mas o alçapão parece emperrado. Candinho puxa com mais força. Rapaz, isso aqui tá preso faz tempo. Ele tenta novamente. Vamos lá, abre! Com um último puxão, a porta finalmente se solta com um barulho seco. A escada que aparece embaixo leva a um espaço escuro. Zenaide engole seco. Eu tô começando a achar que a patroinha era mais misteriosa do que eu pensava. Candinho pega uma lanterna velha. Só tem um jeito de descobrir. Eles começam a descer a escada. Quando chegam lá embaixo, todos ficam completamente parados. O lugar está cheio de baús. Dezenas deles. Dita se aproxima de um e abre lentamente. Dentro, moedas. Muitas moedas. Baú após baú. Todos cheios. Zenaide fica completamente chocada. Mas eu conheço essas moedas. Ela pega algumas nas mãos. São as moedas que as crianças conseguiam na frente da igreja durante esses 20 anos da Casa dos Anjos. Candinho abre outro baú.
e depois outro, todos cheios. Ele arregala os olhos. Quer dizer então que ele olha ao redor. A Zurma era milionária e ninguém sabia. Zenaide balança a cabeça, incrédula. Ela tinha uma fortuna escondida e vivia como se fosse pobre. Dita observa os baús com emoção. Agora esse dinheiro vai ter o destino certo. Ela olha para as crianças. Quem vai usar essa dinheirama são vocês. As crianças se entreolham sem acreditar. Zenaide concorda. Mais do que justo. Ela olha para os baús. Foram vocês mesmos que arrecadaram tudo isso ao longo dos anos. Dita então olha para Zenaide com carinho. Mas você também vai receber uma parte. Zenaide estranha. Eu? Dita sorri. Foi um pedido da Zurma. Zenaide se emociona imediatamente. A patroinha pensou em mim também. Algum tempo depois, todos estão reunidos na sala principal da Casa dos Anjos. Sabiá faz a contagem das moedas e transforma tudo em valores organizados. Um a um, os cheques são entregues. Cada criança recebe sua parte da fortuna. E todas ficam ricas. Samir observa o cheque nas mãos por alguns segundos. Depois caminha até Candinho. Pai... Candinho olha curioso. Que foi, meu filho? Samir estende o cheque para ele. Eu quero que você use isso para salvar a fábrica de biscoitos Policarpo. Candinho se emociona. Mas Samir, o menino insiste. Foi lá que tudo começou. É assim que eu quero usar o meu dinheiro. Candinho coloca a mão no ombro do filho. Meu filho, você tem um coração de ouro. Ele devolve o cheque. Mas esse dinheiro é seu. Candinho sorri. A fábrica já está se reerguendo. Logo, logo ela vai voltar a ser o que era antes. Perto dali, Simbá observa o cheque nas mãos. Uma lágrima escorre pelo rosto dele. Candinho e Dita percebem e se aproximam. Candinho fala com carinho. Uma vez você fingiu ser meu filho. Lembra? Simbá abaixa a cabeça. Eu lembro. Candinho sorri. Eu estava pensando aqui. Ele olha para Dita. Depois para o menino. Você queria ser filho meu e da Dita de verdade? Simbá levanta os olhos, emocionado. Sem dizer nada, ele abraça Candinho com força. Samir se junta ao abraço. Dita também envolve os dois. Joaquim se aproxima e participa do abraço coletivo. Ali, naquele momento, nasce uma nova família. E a Casa dos Anjos, que por tantos anos guardou segredos e sofrimento, finalmente se enche de esperança. Depois de tentar mandar Ernesto para o outro mundo com um golpe traiçoeiro, Sandra se desespera ao saber que Ernesto está vivo e, fingindo preocupação, decide aparecer no hospital para verificar se o comparsa a dedurou de uma vez por todas. Ela não surge como Sandra, mas sim encarnando mais uma vez a figura da falsa baronesa Sofia de Champs. Quando finalmente chega diante da porta do quarto onde Ernesto está internado, Sandra respira fundo, ajeita o chapéu e recompõe a expressão dramática que costuma usar quando quer convencer alguém de sua falsa inocência. Com um movimento lento e teatral, ela abre a porta e entra no quarto. O que encontra lá dentro, no entanto, faz seu coração disparar. Ao lado da cama de Ernesto está o delegado, observando cada movimento dela com um olhar sério e desconfiado. Ernesto, que ela acreditava estar debilitado ou talvez incapaz de reagir, está acordado e a encara de forma estranhamente tranquila. Por uma fração de segundo, Sandra sente o chão desaparecer sob seus pés. Ainda assim, sua capacidade de dissimulação fala mais alto. Forçando um sorriso elegante e tentando recuperar o controle da situação, ela se aproxima da cama como se estivesse profundamente preocupada. Eu vim assim, que soube que o meu marido havia passado mal. Fiquei completamente desesperada quando recebi a notícia. Como ele está? O que aconteceu exatamente? O delegado não responde imediatamente.
Em vez disso, permanece em silêncio, observando Sandra com uma expressão que mistura desconfiança e ironia, como se estivesse assistindo a uma encenação mal ensaiada. A ausência de resposta deixa Sandra visivelmente desconfortável. O silêncio dentro do quarto parece pesado, quase sufocante. Tentando disfarçar o nervosismo, ela volta seu olhar para Ernesto. O que foi isso, Ernesto? Você tem ideia do susto que me deu? O que foi que aconteceu aqui? Ernesto solta um suspiro longo e cansado, como alguém que finalmente decidiu parar de fingir. Acabou, Sandra. Acabou tudo. A frase ressoa no quarto como uma sentença. Por um instante, os olhos de Sandra revelam uma mistura de medo e incredulidade, mas ela rapidamente tenta retomar a encenação. Com um sorriso falso, ela se inclina levemente na direção dele e fala em um tom quase carinhoso. Sandra, acho que você está confuso, meu amor. Eu sou a baronesa Sofia de Champs. Sandra foi apenas uma lembrança distante do passado, uma história que já terminou há muito tempo. O delegado observa a cena com um leve sorriso sarcástico, claramente sem acreditar em uma única palavra daquela performance. Ernesto, por sua vez, apenas encara a mulher em silêncio, como se finalmente estivesse vendo através de todas as mentiras que ela construiu ao longo dos anos. É então que uma nova voz surge na porta do quarto, interrompendo completamente aquela farsa. Não adianta mais mentir, Sandra. Pode tirar essa peruca. Ninguém aqui acredita que você seja essa tal baronesa. O corpo da vilã se enrijece imediatamente. Ela se vira devagar, como se temesse confirmar aquilo que já começa a imaginar. Quando seus olhos encontram o rosto de Candinho parado na porta, o choque é inevitável. Candinho, o que você está fazendo aqui? O rapaz parece abalado, mas também decidido a enfrentar a verdade. Ele tenta responder, porém o delegado se antecipa. Ernesto contou tudo, cada detalhe das armações de vocês dois, inclusive o que você tentou fazer contra ele. Sandra arregala os olhos, completamente surpresa com aquela revelação. Isso é mentira! Ele está inventando tudo para se livrar da própria culpa. O delegado mantém o tom firme. Eu não podia deixar de chamar a principal vítima das suas manipulações para assistir a esse momento. Afinal de contas, grande parte dessa história gira em torno do que você fez contra ele. Desesperada, Sandra volta seu olhar para Ernesto. Agora não há mais traço de dissimulação em sua expressão. Então foi isso? Você me traiu? Ernesto responde com uma frieza que ela nunca havia visto antes. Você me traiu primeiro, Sandra. No momento em que tentou me matar, qualquer tipo de lealdade entre nós dois deixou de existir. Depois disso, nada mais me impedia de contar toda a verdade e te levar comigo para trás das grades. A vilã começa a perder completamente o controle da situação. Sua voz se altera e sua postura elegante desaparece. Vocês não podem fazer isso comigo. Não tem prova nenhuma. O delegado então faz um simples gesto com a cabeça. 2 policiais entram imediatamente no quarto. Ao perceber o que está acontecendo, Sandra tenta correr em direção à porta, mas um dos policiais segura seu braço antes que ela consiga dar mais do que 2 passos. A senhora está presa. A reação dela é imediata. Sandra começa a gritar, debater-se e protestar com todas as forças, tentando manter a postura arrogante que sempre usou para intimidar os outros. Vocês estão cometendo um erro absurdo. Eu sou uma baronesa. Vocês vão se arrepender disso. O delegado observa a cena com calma e então ordena: levem essa mulher. No entanto, antes que os policiais consigam tirá-la do quarto, Candinho se aproxima. Espera um pouco. Todos voltam os olhos para ele. Candinho encara Sandra com uma mistura de dor e indignação. Por alguns segundos, parece reunir coragem para fazer algo que esperou por muito tempo. Ela não vai sair daqui escondida atrás de mentira nenhuma. Sem dar tempo para a reação, Candinho arranca a peruca da cabeça dela
revelando o cabelo verdadeiro que estava escondido por baixo do disfarce. Em seguida, remove também o tapa-olho. Sandra tenta impedir, mas já é tarde demais. Candinho então declara, olhando diretamente para ela: agora sim. Agora todo mundo vai poder ver quem você realmente é. Ele respira fundo e completa com emoção: talvez amanhã minha vida fique um pouco mais triste por tudo que aconteceu, mas também vai ficar mais leve, porque finalmente a justiça começou a ser feita. Logo depois, Sandra é conduzida para fora do hospital sob forte escolta policial. Do lado de fora, uma grande multidão já se aglomera diante da entrada principal. Repórteres, fotógrafos e curiosos disputam espaço enquanto tentam registrar cada detalhe daquele momento. Assim que percebem quem está sendo levada pelos policiais, os murmúrios crescem rapidamente e se transformam em vaias e gritos de indignação. Os flashes das câmeras disparam sem parar, iluminando o rosto de Sandra enquanto ela tenta manter algum resquício de dignidade. Embora sua expressão revele claramente o atordoamento diante da queda repentina de todo o império de mentiras que construiu, pouco depois, Ernesto também é levado para fora do hospital. Mas, ao contrário dela, ele caminha em silêncio. No rosto cansado surge um pequeno sorriso, quase imperceptível. Mesmo sabendo que ainda terá que enfrentar as consequências de seus próprios erros, naquele instante, Ernesto parece mais leve, como alguém que finalmente conseguiu se libertar da teia de manipulações que durante tanto tempo o manteve preso ao lado de Sandra. Depois de toda a confusão que começa a se espalhar pela cidade por causa da prisão de Sandra, outro acontecimento importante está prestes a acontecer. Na igreja do vilarejo, os convidados já ocupam seus lugares enquanto cochicham curiosos entre si. A expectativa é grande, mas o clima no ambiente não é exatamente de felicidade. Muitos ali têm a sensação de que aquele casamento está cercado por algo estranho, como se uma grande tempestade estivesse prestes a cair bem no meio da cerimônia. De repente, as portas da igreja se abrem. Zuma aparece vestida de noiva. Ela surge com um vestido extravagante, cheio de detalhes e um olhar determinado que mistura ansiedade e uma certa impaciência. Para quem observa de longe, parece uma noiva realizada prestes a viver o dia mais feliz de sua vida. Mas, olhando com mais atenção, é possível perceber que há algo mais naquele olhar. Uma espécie de obsessão por aquilo que está prestes a conquistar. Antes que Zuma consiga avançar pelo corredor principal da igreja, Carmen aparece diante dela, bloqueando completamente seu caminho. A expressão de Carmen é séria, quase aflita, como se carregasse o peso de um aviso que já fez muitas vezes antes. Ainda dá tempo de desistir, Zuma. Você sabe muito bem que esse casamento não vai terminar como você imagina. Eu tô te pedindo pela última vez. Desista enquanto ainda pode. Zuma para diante dela e por alguns segundos encara Carmen com um olhar frio, cheio de irritação. Você ainda tá com essa história? Responde com um sorriso carregado de sarcasmo. Eu já ouvi essa ladainha tantas vezes que começo a achar que você gosta mais desse drama do que da própria vida. Carmen insiste, aproximando-se um pouco mais. Eu não tô brincando, Zuma. Você sabe que esse casamento está cercado de mentira. Se continuar com isso, o tombo vai ser feio. A noiva, então, perde completamente a paciência. Sai da minha frente, sua infeliz! Grita, fazendo eco dentro da igreja. Eu esperei a minha vida inteira por esse momento. Você acha mesmo que eu vou desistir agora porque você resolveu bancar a profeta do desastre? Carmen ainda tenta argumentar. Você não entende. Eu só estou tentando evitar o pior. Mas Zuma não quer ouvir mais nada. Com um gesto brusco, ela empurra Carmen para o lado. Chega! Eu não vou deixar ninguém estragar o dia mais importante da minha vida. Do altar, Candinho observa toda a cena. O rosto dele demonstra um misto de nervosismo e tristeza.
Enquanto os convidados cochicham entre si diante da discussão na entrada da igreja, Candinho permanece imóvel, como se cada palavra dita ali aumentasse ainda mais o peso que ele carrega no peito. Nesse momento, Zenaide se aproxima de Zuma rapidamente, tentando amenizar a situação. Vamos, patroinha, não vale a pena se aborrecer com isso agora. Todo mundo já está esperando. Zuma respira fundo, tentando recuperar a postura de noiva impecável. Você tem razão, Zenaide. Hoje ninguém vai tirar esse casamento de mim. Ninguém. Zenaide, então, estende o braço com delicadeza. Zuma o segura com firmeza, e as duas começam a caminhar pelo tapete vermelho em direção ao altar. O silêncio toma conta da igreja. Todos os convidados acompanham aquela caminhada com atenção. Alguns curiosos, outros visivelmente desconfortáveis. A cada passo que Zuma dá, Candinho sente como se algo dentro dele se apertasse ainda mais. Para quem observa de fora, ele parece apenas um noivo nervoso, mas, dentro dele, a sensação é outra completamente diferente. É como se, a cada passo daquela mulher em sua direção, sua própria felicidade estivesse sendo empurrada para cada vez mais longe. Enquanto isso, na entrada da igreja, duas figuras acabam de chegar. Celso entra acompanhado de Estela. Os dois param discretamente no fundo da igreja, observando a cena diante deles. Estela cruza os braços e lança um olhar firme para Celso. Você realmente vai ficar aí parado assistindo esse casamento acontecer? Celso permanece em silêncio por alguns segundos, visivelmente tenso. Ele acompanha a caminhada de Zuma em direção ao altar e depois olha para Candinho, que parece cada vez mais desconfortável. Estela se aproxima um pouco mais dele, falando em tom baixo, mas cheio de pressão. Você sabe muito bem que tudo isso está errado. Se você não fizer nada agora, pode ser tarde demais. Celso passa a mão no rosto, claramente atormentado por seus próprios pensamentos. Você acha que eu não sei disso? Responde em voz baixa. Mas você também sabe o que acontece se eu abrir a boca. Estela o encara com intensidade. E você acha que vai conseguir conviver com isso depois? Sabendo que deixou tudo acontecer na sua frente? Celso volta a olhar para o altar. Zuma já está quase chegando até Candinho. O silêncio dentro da igreja se torna ainda mais pesado, como se todos ali, mesmo sem saber exatamente porquê, tivessem a sensação de que algo muito grande está prestes a acontecer. Enquanto a cerimônia começa a ganhar forma dentro da igreja e todos os olhares se voltam para a noiva que avança lentamente pelo corredor, uma figura surge discretamente entre os convidados. É Dita. Diferente da maioria das pessoas presentes, ela não chega cheia de expectativa ou curiosidade. Seu olhar carrega um peso enorme, como se cada passo dentro daquela igreja fosse mais difícil do que o anterior. Ela se posiciona um pouco mais ao fundo, tentando não chamar atenção. Mesmo assim, sua presença não passa despercebida por todos. Estela, que está observando o ambiente com atenção, nota imediatamente quando Dita entra. Ao olhar melhor para a amiga, percebe algo que aperta seu coração. Uma lágrima silenciosa escorre pelo rosto da moça enquanto ela encara o altar. Estela suspira, quase como se já esperasse por aquilo. Eu sabia que você não ia conseguir ficar longe, murmura para si mesma, observando Dita com preocupação. Dita tenta manter a postura, mas seu olhar não consegue se afastar de Candinho. Lá na frente, ele permanece parado no altar, visivelmente nervoso. Mesmo à distância, é possível perceber que aquele não é o semblante de um homem feliz prestes a se casar. Enquanto Dita tenta conter suas emoções, uma pequena figura se aproxima dela com passos rápidos. É Samir. Assim que vê a moça, o menino abre um sorriso sincero, como se finalmente tivesse encontrado alguém muito importante. Dita, eu estava com saudade de você. Antes mesmo que ela responda, Samir corre e a abraça com força.
O gesto pega Dita de surpresa, mas também desperta um carinho enorme. Ela envolve o menino nos braços e fecha os olhos por um instante, como se aquele abraço fosse um refúgio no meio de tanta confusão. Ah, Samir, você não sabe como é bom te ver, diz ela, com a voz embargada. Você é como se fosse meu filho. Samir se afasta um pouco apenas para olhar diretamente nos olhos dela. E você é como se fosse minha mãe, Dita. A sinceridade do menino faz Dita sorrir entre lágrimas. Ao redor, alguns convidados observam a cena com curiosidade. Outros cochicham discretamente, tentando entender aquela proximidade entre os dois. Samir, então, olha na direção do altar e franze a testa. Dita, olha para o meu pai. Ela segue o olhar do menino e vê Candinho parado ao lado de Zuma, claramente desconfortável. Ele está triste, continua Samir, com uma convicção que chama a atenção. Meu pai não quer casar com a dona Zuma. Dita engole seco ao ouvir aquilo. Samir, essas coisas são complicadas. Mas o menino balança a cabeça com insistência. Não é não. Eu conheço meu pai. Ele só fica com essa cara quando alguma coisa está muito errada. Dita observa Candinho mais uma vez. O coração dela aperta ainda mais. Às vezes a gente precisa fazer coisas que não quer, responde ela, tentando disfarçar a própria dor. Samir cruza os braços, claramente contrariado. Mas casar sem querer é uma coisa muito errada. A conversa chama a atenção de Celso, que está alguns passos atrás observando tudo em silêncio. Ele acompanha cada palavra dita por Samir e Dita, e aquilo parece aumentar ainda mais o peso que já carrega nos ombros. Estela percebe que Celso ficou imóvel, olhando fixamente para os dois. Tá vendo? Ela comenta em voz baixa, com um leve tom de reprovação. Até uma criança consegue perceber que tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui. Celso passa a mão no rosto, visivelmente perturbado. Eu sei muito bem disso. Estela, então, se aproxima um pouco mais dele. Então, por que você ainda está parado? Celso olha novamente para o altar. Candinho continua com a mesma expressão aflita. Zuma, por outro lado, mantém o sorriso confiante de quem acredita que finalmente está prestes a conquistar aquilo que sempre quis. Celso suspira profundamente, porque às vezes a verdade cobra um preço muito alto. Estela responde sem hesitar, e o silêncio cobra um preço ainda maior. Enquanto isso, Samir continua ao lado de Dita, segurando a mão dela com carinho. Você vai embora depois do casamento? Dita hesita por um instante antes de responder. Eu ainda não sei, Samir. O menino aperta a mão dela com mais força. Eu não queria que você fosse embora. Dita abaixa os olhos, tentando esconder a emoção. Às vezes a gente precisa ir embora de alguns lugares, mesmo quando queria ficar. Samir olha novamente para o altar e fala com uma seriedade inesperada para alguém tão jovem. Eu acho que ainda vai acontecer alguma coisa. Dita franze a testa. Por que você acha isso? O menino dá de ombros, porque parece que ninguém aqui está feliz de verdade. Ao ouvir aquilo, Celso fecha os olhos por um instante. As palavras de Samir ecoam em sua mente como um lembrete cruel da verdade que ele está tentando esconder. E naquele momento, olhando para Candinho no altar e para Dita tentando conter as lágrimas no meio da igreja, Celso sente a culpa pesar ainda mais forte dentro dele. O silêncio dentro da igreja se torna cada vez mais pesado à medida que Zuma avança pelo tapete vermelho. Cada passo da noiva ecoa pelo salão como se anunciasse uma decisão que ninguém ali parece realmente celebrar. Os convidados acompanham a caminhada com olhares curiosos e inquietos. Alguns cochicham entre si, outros observam em silêncio, como se sentissem que aquele casamento está cercado por uma tensão difícil de explicar. Do altar, Candinho acompanha a aproximação de Zuma com um olhar distante. Apesar de estar vestido para o casamento, sua postura não demonstra entusiasmo algum. Ao contrário,
Seus olhos parecem procurar alguém no meio da multidão. E não demora muito para que ele encontre quem procurava. Dita. Ela está mais ao fundo da igreja, tentando manter a discrição, mas incapaz de esconder a emoção. Candinho fixa o olhar nela por alguns segundos, como se buscasse algum sinal, alguma resposta, alguma saída para aquela situação que parece apertar seu peito a cada instante. Zuma percebe o olhar do noivo vagando pela igreja e imediatamente franze a testa. Mesmo mantendo o sorriso de noiva para quem observa de fora, seus olhos revelam irritação. Pode parar de olhar para os lados, Candinho. O altar está aqui na sua frente. Ele tenta disfarçar o desconforto. Eu só estava vendo se todo mundo chegou. Zuma solta um sorriso dissimulado. Ah, chegou sim. E principalmente quem precisava estar aqui hoje. Ao chegar finalmente ao altar, Zuma se posiciona ao lado de Candinho com um ar vitorioso, como alguém que acredita ter conquistado exatamente o que queria. O juiz então abre o livro diante de si e começa a cerimônia com uma formalidade solene. Estamos reunidos aqui hoje para celebrar a união entre Zuma e Candinho. Enquanto isso acontece, Stella observa tudo do fundo da igreja com crescente inquietação. Ela vira discretamente para Celso, que parece cada vez mais tenso. A voz dela sai baixa, mas carregada de urgência. Anda, Celso. Faz alguma coisa. Você sabe que esse casamento não pode acontecer. Celso permanece imóvel, olhando para o altar como se estivesse diante de um abismo. Você não entende? Murmura ele. Stella aperta o braço dele com firmeza. Eu entendo perfeitamente. O que eu não entendo é como você consegue ficar calado sabendo de tudo. Celso passa a mão pelo rosto, claramente atormentado. Se eu falar, eu vou direto para o Chilindró. Você sabe disso. Stella responde sem hesitar. E se você não falar, vai carregar essa culpa para o resto da vida. A tensão dentro dele parece aumentar a cada segundo. Enquanto o juiz continua falando, Celso sente o coração acelerar. O peso das mentiras e dos erros que carrega começa a se tornar quase insuportável. Stella insiste mais uma vez. Você ainda tem tempo de consertar isso, mas precisa agir agora. Celso fecha os olhos por um instante, como se tentasse encontrar coragem. Mas de repente, ele perde completamente o controle. Já chega, Stella. Eu não consigo. O grito ecoa dentro da igreja, interrompendo por um momento os cochichos dos convidados. Sem dizer mais nada, Celso se vira e sai correndo em direção à porta. Todos os presentes olham surpresos enquanto ele atravessa o corredor central e desaparece do lado de fora da igreja. Stella fica paralisada por um instante, completamente desesperada. Não, ele não podia ter ido embora. Ela olha para o altar com angústia. Era a única chance de impedir esse casamento. Enquanto isso, o juiz retoma a cerimônia como se nada tivesse acontecido. Ele olha para Zuma e pergunta com formalidade: Senhora Zuma, aceita se casar com Candinho, prometendo respeitá-lo e acompanhá-lo por toda a vida? Zuma lança um olhar rápido na direção de Carmen, que observa tudo com uma expressão preocupada. Então abre um sorriso exagerado e responde em voz alta: Sim, 1000 vezes sim. Alguns convidados batem palmas discretamente, embora o clima permaneça estranho. O juiz então volta sua atenção para Candinho. E o senhor, Candinho? Aceita se casar com Zuma? Candinho fica em silêncio. O tempo parece parar por alguns segundos. Ele olha novamente para Dita. A expressão dela mistura dor e expectativa. É como se o destino de todos ali estivesse preso naquela resposta. Candinho respira fundo, claramente dividido. Zuma percebe a hesitação e começa a perder a paciência. Ele aceita sim, senhor juiz. Dispara ela, tentando apressar a situação. O juiz levanta a mão, pedindo calma. Senhora, quem deve responder é o noivo. Zuma força um sorriso constrangido,
mas seus olhos demonstram irritação. O juiz então continua. Antes da resposta final, faço a pergunta tradicional. Se alguém presente tiver algo contra esta união, que fale agora, ou se cale para sempre. O silêncio toma conta da igreja. Ninguém se move. Os convidados trocam olhares, mas ninguém tem coragem de se manifestar. Candinho olha novamente para Dita. Seu olhar parece implorar por ajuda. E é exatamente nesse momento que Dita já não consegue mais segurar o que sente. Ela se levanta de repente, chamando a atenção de todos. Eu tenho. A voz ecoa pela igreja como um trovão. Os convidados se viram imediatamente em direção a ela. Zuma fica completamente fora de si. O quê? Candinho abre um sorriso involuntário, como se finalmente tivesse encontrado uma saída. Estela, do fundo da igreja, observa a cena com orgulho. Isso mesmo, Dita, murmura ela, emocionada. Agora fala tudo. O grito de Dita ecoa pela igreja, e o choque toma conta de todos os presentes. Por alguns segundos, ninguém parece acreditar no que acabou de ouvir. Os convidados se entreolham, alguns cochicham, outros apenas arregalam os olhos, tentando entender o que está prestes a acontecer naquele casamento que já vinha carregado de tensão. No altar, Zuma fica completamente transtornada. O sorriso de noiva desaparece do rosto dela como se nunca tivesse existido. Seus olhos se estreitam enquanto ela encara Dita com um ódio quase incontrolável. Você só pode estar brincando, dispara Zuma, com um riso debochado e venenoso. Essa é a sua última tentativa desesperada de estragar meu casamento, não é? Mas Dita não recua. Ela permanece de pé no meio da igreja, segurando as próprias mãos com força, tentando controlar a emoção. Seus olhos estão marejados, mas sua voz sai firme. Eu não tô brincando, não. Candinho precisa saber da verdade. Candinho, que até então observava tudo confuso, dá alguns passos na direção dela. Que verdade é essa, Dita? Dita respira fundo, como se reunisse coragem para finalmente dizer aquilo que guardou por tanto tempo. Então ela solta a revelação que explode como uma bomba dentro da igreja. Candinho, você não pode casar sem saber que eu tô grávida. Eu tô esperando um fio seu. Por um instante, o silêncio se torna absoluto. É como se o tempo tivesse parado dentro da igreja. Os convidados levam a mão à boca. Alguns murmuram palavras de surpresa. Carmen arregala os olhos. Estela observa tudo com atenção. Samir olha de um lado para o outro, tentando entender a reação dos adultos. Mas quem mais se transforma naquele momento é Candinho. Primeiro ele fica completamente imóvel. Depois, aos poucos, a expressão dele muda. Os olhos se enchem de brilho. E de repente ele explode numa alegria impossível de conter. O quê? Eu vou ser pai? Candinho começa a pular no meio da igreja, completamente emocionado, como uma criança que acabou de receber a melhor notícia da vida. Eu vou ser pai! Eu vou ser pai mesmo! Os convidados começam a comentar entre si, alguns até sorrindo diante da reação espontânea do rapaz. Sem pensar duas vezes, Candinho corre em direção a Dita. Dita! Isso é verdade mesmo? Ela sorri, emocionada. É sim, Candinho. E antes que qualquer pessoa consiga impedir, Candinho segura o rosto dela e a beija ali mesmo, no meio da igreja, diante de todos. O gesto causa um verdadeiro escândalo. Zuma fica completamente fora de si. Mas que pouca vergonha é essa? Ela desce do altar furiosa. Atravessa o corredor com passos rápidos e agarra Candinho pelo braço com força. Acabou o espetáculo. Volta agora para o altar. Candinho ainda tenta se explicar, confuso e emocionado. Mas Zuma, a Dita tá esperando um filho meu. E daí? Retruca ela, com sarcasmo cruel. Isso não muda absolutamente nada. Zuma praticamente arrasta Candinho de volta para o altar, enquanto os convidados observam tudo perplexos. Ao chegar novamente diante do juiz, ela se recompõe e fala com um sorriso frio. Vamos continuar com a cerimônia. Candinho olha para ela.
claramente perturbado. Mas Zuma, a Dita não pode ficar sozinha criando meu filho. Zuma solta uma risada seca, cheia de desprezo. Ah, claro que pode. Você paga uma pensão para essa desfrutada e pronto. Problema resolvido. A palavra cai como uma ofensa pesada no ar. Dita abaixa o olhar, ferida. Samir observa a cena com indignação. Estela cruza os braços, revoltada com a frieza de Zuma. Candinho balança a cabeça, inconformado. Não é assim que as coisas funcionam. Filho precisa de pai. Zuma então se aproxima dele, baixando a voz, mas com um tom ameaçador que só ele consegue ouvir. Escuta bem o que eu vou te dizer agora. Candinho a encara, confuso. Ela sorri de forma dissimulada, como se estivesse prestes a revelar uma carta na manga. Se você não se casar comigo agora, eu volto com aquela denúncia contra a Dita. Candinho empalidece. Que denúncia? Zuma inclina o rosto, falando quase em um sussurro venenoso. Aquela mesma. Sobre ela ter pego o Samir. Candinho arregala os olhos. Zuma continua, fria como gelo. Você sabe muito bem o que acontece com quem faz isso. Ele engole em seco. Ela volta direto para o chilingró. Candinho fica completamente paralisado. Zuma encara ele nos olhos, desafiadora. Você duvida? Do outro lado da igreja, Dita observa os dois com uma expressão de angústia, sem conseguir ouvir a conversa, mas percebendo claramente que algo está errado. Candinho olha para ela, depois olha para Samir. O peso da ameaça de Zuma cai sobre seus ombros como uma sentença. Ele sabe que, se recusar o casamento, pode destruir a vida de Dita. E isso é algo que ele jamais conseguiria suportar. Com o coração apertado, Candinho abaixa a cabeça. Sua voz sai baixa, derrotada. Tá bom. Zuma abre um sorriso vitorioso. Assim que eu gosto. Um homem que sabe cumprir com a palavra. Candinho volta lentamente para o altar, enquanto Dita observa a cena sem entender por que ele mudou de atitude de repente. Estela percebe a manipulação e franze a testa, desconfiada. Algo muito errado acabou de acontecer ali, e a sensação que fica no ar é de que aquele casamento ainda pode explodir a qualquer momento. A igreja continua mergulhada em um clima de tensão quase insuportável. Depois de tudo o que aconteceu, ninguém ali parece ter certeza de que aquele casamento realmente vai terminar. Mesmo assim, a cerimônia é retomada. O juiz ajeita os papéis sobre o púlpito e limpa a garganta, tentando recuperar a formalidade que a situação perdeu há muito tempo. Muito bem, vamos prosseguir com a cerimônia. Os convidados voltam a se acomodar nos bancos, embora os cochichos ainda se espalhem pelo salão. Todos estão curiosos para saber como aquela história vai terminar. Zuma, no entanto, mantém o sorriso de noiva perfeitamente ensaiado. Quem olha de longe pode até pensar que nada saiu do controle, mas quem observa mais de perto percebe a tensão em seus olhos. O juiz volta-se para ela. Senhora Zuma, diante dos acontecimentos farei novamente a pergunta. A senhora aceita se casar com o senhor Candinho? Zuma ergue o queixo, lançando um olhar rápido e provocador na direção de Dita, que observa tudo com o coração apertado. Então, ela responde com segurança exagerada. Aceito sim, aceito 1000 vezes. Alguns convidados trocam olhares desconfiados. A insistência dela parece quase desesperada. O juiz então se vira para Candinho. E o senhor Candinho, aceita se casar com a senhora Zuma? Candinho engole em seco. Seus olhos passeiam pela igreja. Primeiro ele olha para Dita, depois para Samir. Em seguida encara Zuma, que lhe lança um olhar frio, quase como um lembrete silencioso da ameaça que fez minutos antes. Candinho respira fundo. Mas antes que ele consiga completar a frase, uma voz ecoa pela igreja. Não aceita, Candinho. Todos se viram ao mesmo tempo. Celso aparece no fundo da igreja, avançando pelo corredor central com o rosto tenso, mas decidido.
Chegou a hora de contar toda a verdade. Um burburinho explode entre os convidados. Zuma fica completamente fora de si. Mas o que é isso agora? Estela, ao contrário, abre um sorriso cheio de esperança. Ela se inclina discretamente na direção de Dita. Hoje é o seu dia de sorte, amiga, murmura ela com entusiasmo. Pode acreditar, as coisas vão mudar por aqui. Dita franze a testa, completamente confusa. Eu não tô entendendo nada. Enquanto isso, Zuma perde totalmente a paciência. Ela aponta para Celso, furiosa. Seu delegado! Aproveita que o senhor está aqui e retire esse homem do meu casamento. Ele está atrapalhando a cerimônia. O delegado, que estava sentado entre os convidados, levanta-se com um ar sério e caminha até Celso. O senhor precisa se retirar, diz ele com firmeza. O senhor não pode interromper o casamento dessa senhora. Já houve confusão demais aqui hoje. Celso encara o delegado com determinação. Eu tenho algo muito importante para dizer. O delegado cruza os braços. Isso não é motivo suficiente para interromper um casamento. Celso então aumenta o tom da voz. É algo que também interessa ao senhor delegado. O comentário chama a atenção de todos. Zuma percebe que a situação pode sair do controle e tenta agir rápido. Com um sorriso forçado, ela olha para a juíza que está entre os convidados. Meritíssima juíza Flora, diz ela, com um tom quase teatral. Por favor, dê uma ordem liminar para que esse homem se retire imediatamente do meu casamento. Ele está claramente tentando atrapalhar a cerimônia. Todos olham para a juíza. A mulher se levanta calmamente e caminha até Celso, observando-o com atenção. O senhor sabe que não pode interromper um casamento sem um motivo extremamente grave, não sabe? Celso mantém o olhar firme. Eu sei. Então espero que tenha algo realmente sério para dizer. Celso respira fundo. O que eu tenho para contar é muito pior do que sério. Um silêncio pesado toma conta da igreja. A juíza Flora observa o rapaz por alguns segundos e então toma sua decisão. Nesse caso, pode continuar. Zuma empalidece. Mas isso é um absurdo. Candinho observa tudo com o coração acelerado, tentando entender o que está acontecendo. Celso, que história é essa? Carmen cruza os braços e lança um olhar cheio de significado para Zuma, como se quisesse lembrá-la de algo. Seu olhar parece dizer claramente: eu avisei. Celso então dá alguns passos à frente. Seu olhar se fixa primeiro em Dita. A moça o encara confusa, sem imaginar o que está prestes a ouvir. Celso então começa. Primeiramente, a Dita é inocente. Um burburinho percorre os convidados. Zuma arregala os olhos. Isso é mentira. Mas Celso continua, ignorando o protesto. Ela foi vítima de uma armação. Dita leva a mão à boca, completamente surpresa. Do que você está falando, Celso? Ele respira fundo antes de revelar tudo. A verdade é que o Samir é filho do Candinho. O choque percorre a igreja como uma onda. Dita olha para Candinho com lágrimas nos olhos. Celso continua, agora com a voz carregada de culpa. Então a Dita nunca cometeu crime nenhum. Ele olha diretamente para o delegado. Quem cometeu o crime fomos nós. O delegado franze a testa. Nós quem? Celso responde sem hesitar. Eu, a Zuma e o Ernesto. Um grito de revolta ecoa pela igreja. Mentira! Berra Zuma, completamente desesperada. Mas naquele momento, a verdade já começou a se espalhar entre todos os presentes. Candinho encara Zuma com um olhar que mistura choque, dor e traição. E a sensação dentro da igreja é clara. Aquela história acabou de virar de cabeça para baixo. O choque toma conta da igreja logo depois da confissão de Celso. Por alguns segundos, ninguém consegue sequer reagir. O silêncio se quebra lentamente quando um murmurinho começa a se espalhar entre os convidados. Pessoas cochicham. Algumas levam as mãos à boca,
Outras simplesmente olham umas para as outras, tentando entender a dimensão daquela revelação. Candinho permanece imóvel diante do altar, completamente desnorteado. Seus olhos alternam entre Celso, Dita e Zuma, como se estivesse tentando montar um quebra-cabeça impossível. Dita, por sua vez, leva as mãos ao peito, apreensiva, sem saber se deve acreditar no que acabou de ouvir. Estela observa tudo do fundo da igreja com um olhar atento, e apesar da tensão, um leve sorriso surge em seu rosto. Para ela, finalmente a verdade começa a aparecer. Mas Zuma perde completamente o controle. Desesperada, ela avança alguns passos e grita para todos: "Alguém faça alguma coisa! Pelo amor, impeçam esse homem de continuar falando." O delegado, porém, ergue a mão pedindo silêncio. Seu olhar é firme quando responde: "Eu quero ouvir exatamente o que ele tem para falar." Zuma arregala os olhos, percebendo que perdeu o controle da situação. Celso então respira fundo e continua, agora com a voz ecoando pela igreja inteira. O Ernesto pegou o filho do Candinho quando ele ainda era bebê. Um novo burburinho explode no local. Candinho franze a testa, completamente confuso. "Como assim? Pegou meu filho?" Celso continua, olhando diretamente para ele. Esse bebê acabou indo parar nos braços da Zuma. Zuma começa a balançar a cabeça nervosamente. "Isso é mentira. Não acreditem nesse homem." Mas Celso não para. "Eu descobri tudo depois. Eu e ela sabíamos que aquele bebê era filho do Candinho, mas não fizemos nada para devolvê-lo." A revelação cai como um golpe. Candinho leva a mão à cabeça, completamente atordoado. "Vocês sabiam e esconderam isso de mim?" Celso abaixa o olhar por um instante, carregado de culpa. "Eu estava com raiva de você, Candinho." Ele engole em seco antes de continuar. "A tia Anastasia deixou toda a herança para você e eu fiquei revoltado." Os convidados continuam atentos, sem perder uma palavra. Celso então ergue o olhar novamente. "Mas a verdade é que você sempre foi uma pessoa boa. Você me abrigou, me deu tudo quando eu precisei. Foi o melhor amigo que um homem pode ter." Candinho fica completamente abalado com aquilo. Samir observa tudo com os olhos arregalados, tentando entender a própria história. Zuma começa a entrar em desespero. "Isso é um absurdo! Ele está inventando tudo!" Celso então levanta a voz novamente. "Espera, que não acabou." A igreja inteira se cala. A Zuma usava as crianças para pedir dinheiro na porta da igreja. A revelação provoca indignação imediata. A juíza Flora e o delegado trocam olhares chocados. Celso continua. Ela comprava tudo do bom e do melhor para ela. Enquanto isso, para as crianças só dava sopa de couve, pão e água. Alguns convidados se revoltam abertamente. "Isso é desumano!" murmura alguém entre os bancos. Celso, então, revela mais uma parte do plano. Sabendo que o Candinho amava a Dita, a Zuma conseguiu adotar o Samir só para usar o menino como chantagem e obrigar o Candinho a se casar com ela. A juíza Flora intervém imediatamente, confusa. "Mas isso não faz sentido. Eu conversei com o Samir. Ele disse que gostava da Zuma." Todos olham para o menino. Samir respira fundo e grita: "Eu menti." O choque aumenta. "A dona Zuma me enganou. Ela mandou eu falar coisas boas dela para a senhora." A juíza empalidece. "Você me enganou", diz ela, olhando furiosa para Zuma. "Você enganou uma juíza. Sabe a gravidade disso?" Celso então aponta diretamente para a vilã. "Se alguém cometeu um crime aqui, essa pessoa foi ela, a Zuma." Ele faz uma pausa antes de completar. "E eu também." Candinho então encara Zuma com um olhar de pura indignação. "Então não foi a Dita que pegou meu Júnior. Foi você." A voz dele treme de revolta. "Quem devia estar naquele chilindró é você, Zuma." Zuma percebe que a situação saiu completamente do controle. Seu rosto fica pálido. A juíza então se volta para o delegado. "Leve essa mulher imediatamente." Assim que ouve a ordem, Zuma entra em pânico.
Ela olha para os lados e de repente sai correndo. Ela tá fugindo! Grita alguém. Zuma dispara pelos fundos da igreja, levantando o vestido de noiva. Mas antes que os policiais consigam alcançá-la, Zenaide fecha a porta com força. Segurando a maçaneta, ela grita: "Corre, patroinha! Eu seguro eles aqui!" Os policiais tentam abrir a porta, mas Zenaide faz força para impedir. Enquanto isso, Zuma sai correndo pela rua. Mas o desespero faz com que ela tropece no próprio vestido. A cauda se enrosca no pé. Nesse instante, um carro surge na rua. O impacto acontece. Dentro da igreja, um barulho forte ecoa. O que foi isso? Todos correm para fora. Carmen chega à porta e, ao ver a cena de longe, leva a mão ao peito. Minha nossa, a profecia. Uma ambulância chega rapidamente e leva Zuma para o hospital. Enquanto isso, a tensão dentro da igreja se transforma em alívio. Dita corre até Candinho. Os dois se abraçam emocionados. "Agora ninguém separa a gente", diz Candinho, com lágrimas nos olhos. Dita sorri, emocionada. "E agora nossa família vai crescer." Samir corre até os dois e abraça Candinho. Mas a história ainda não termina ali. Celso se aproxima do delegado com resignação. "Pode me levar. Eu fui cúmplice disso tudo." Candinho caminha até ele. "O que você fez não foi certo, Celso. Você me deixou longe do meu filho por anos. Eu não vi ele crescer." Samir olha para Celso sem acreditar. Celso abaixa a cabeça. "Eu sei, e agora eu vou pagar pelo que fiz. Só espero que um dia você consiga me perdoar." Candinho suspira. "Você consertou muita coisa hoje. Impediu esse casamento. Para mim, tá tudo certo." Samir também fala. "Para mim também." Mas o delegado mantém a seriedade. "Para a justiça não está. O senhor terá que responder pelo que fez." Celso é levado pelos policiais. Estela observa tudo em silêncio, mas seu olhar revela orgulho. Ela sabe que no final, Celso fez a escolha certa. Já Candinho, ao lado de Dita, Joaquim e Samir comemora felizes pela família finalmente ter ficado completa. "Hoje foi um dia mais que especial. Recuperei o que era meu e ainda descobri que vamos aumentar a nossa família." Dita o beija, feliz da vida, enquanto o amado passa a mão em sua barriga.